Shalom, shalom. Vamos para a nossa parte 2 e nós vamos fazer direto a nossa leitura da semana. A quarta leitura, capítulo 9 de Bamidbar, Números, a partir do verso 15 até o verso 10, que diz assim: os sinais divinos para viajar e para acampar. No dia em que o tabernáculo foi erigido, a nuvem cobriu o tabernáculo, que era uma tenda para as tábuas do testemunho. E a noite ficava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até de manhã. Era sempre assim, a nuvem o cobria durante o dia e havia algo que parecia como fogo à noite. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel então viajariam. Em qualquer lugar que a nuvem se assentasse, era ali que os filhos de Israel acampariam. Assim os filhos de Israel viajavam pela palavra de Deus e acampavam pela palavra de Deus. Eles permaneciam acampados enquanto a nuvem repousasse sobre o tabernáculo, né? Sim, pessoal, o sinal da internet caiu, interrompeu a live e automaticamente já foi concluída a primeira parte. Então aqui na segunda parte nós já iniciamos com a leitura para que nós possamos cumprir a mitzvah da leitura diária da Parashá, ok? E no final da leitura, se porventura não falhar o sinal, nós estaremos aí concluindo espalhar as fontes para fora a mensagem do nosso Rebbe Menachem Mendel, ok? Baruch Hashem. O sinal da internet que não está legal, viu, Malu? Tá precisando passar pelo pronto-socorro. Se a nuvem, continuando aí, capítulo 9, verso 19 de Números, se a nuvem permanecesse sobre o tabernáculo durante vários dias, os filhos de Israel guardavam cuidadosamente seu turno a Deus e não viajavam. Por vezes a nuvem permanecia por apenas alguns dias por sobre o tabernáculo, e eles continuavam a acampar pela palavra de Deus e a viajar pela palavra de Deus. E por vezes a nuvem permanecia desde a noite até de manhã, e quando a nuvem se levantava pela manhã, eles viajavam. Ou por vezes a nuvem permanecia por um dia e uma noite, e ainda assim, quando a nuvem se elevava, eles viajavam. Mesmo que fosse por 2 dias, 1 mês ou 1 ano, que a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel ficavam acampados e não viajavam. Somente quando ela se elevava, eles viajavam. Eles acampavam pela palavra de Deus e eles viajavam pela palavra de Deus. Eles eram cuidadosos em guardar o turno de Deus de acordo com a palavra de Deus. Transmitia através de Moshe. Teve, segundo os sábios, acampamento em que eles ficaram abrigados ali por 19 anos, por exemplo. Então teve momentos em que eles ficaram não apenas um dia, ou apenas uma semana, ou 2 dias, ou uma semana, mas teve momentos em que eles chegaram a ficar acampados por 19 anos na mesma localidade, ok? A partir do verso 10 até o versículo 10, nós temos aí as trombetas de Moshe. Deus falou a Moshe dizendo: faça 2 trombetas de prata para você, martele-as a partir de um pedaço de metal. Elas devem ser usadas por você para convocar a congregação e anunciar a partida dos acampamentos. Quando um toque longo for soprado em ambas as trombetas, toda a congregação deve se reunir à sua volta, na entrada da tenda da reunião. Quando um toque longo for soprado em uma delas, os líderes, os chefes de milhares de Israel, devem se reunir à sua volta. Quando pequenos toques forem soprados, os acampamentos instalados a leste deverão viajar. Quando pequenos toques forem soprados uma segunda vez, os acampamentos instalados ao sul deverão viajar. Os pequenos toques vocês soprarão somente para a viagem, mas para reunir a congregação, você soprará um toque longo e não toques curtos.
Os descendentes de Arão, os sacerdotes, soprarão as trombetas. Esta é uma lei eterna para as épocas. Quando em sua terra, se vocês forem guerrear contra um inimigo que o oprime, vocês soprarão um toque longo com as trombetas, para que vocês sejam lembrados diante de Deus, o seu Deus, e vocês serão salvos de seus inimigos. E nos dias de seu regozijo, em seus festivais e em suas celebrações da lua nova, soprem as trombetas ao trazer suas oferendas queimadas e seus sacrifícios de paz. Isso será uma lembrança diante de Deus. Eu sou Deus, seu Deus, diz Hashem. E aqui nós encerramos então a nossa quinta aliá, ok? Então, para que nós possamos aí concluir a nossa aliá do dia, né? Falando uma vela de Deus é a alma do homem, e Arão ele estava preocupado em acender essa vela em cada vida, independente o que eles fossem. Então, Arão, ele ia ao encontro das pessoas e ele procurava trazer essas pessoas para a Torá do jeito que elas estavam e do jeito que elas eram. É através da Torá que eles eram trazidos, né, para a Torá, melhor dizendo, eles eram trazidos, e ali eles tinham realmente um contato com a consciência de Deus, a consciência divina, e então eles tinham a verdadeira techuvá, a conexão com Deus, que leva ao verdadeiro arrependimento, a mudança de vida, certo? Então, Arão acendia a lâmpada da menorá até que a chama subisse sozinha. O mesmo é válido para as almas de todo ser humano. Não basta acender a chama, a vela divina que há no interior de cada judeu e de cada não judeu. É preciso influenciá-lo de tal forma que a chama suba sozinha, que o judeu ele não mais necessite que o acendam e o elevem, e sim que o fogo brilhe por si só. E através disso daí o nosso Menachem Mendel, o Rebbe, o tzadik da nossa geração, ele ficou preocupado com as nações. Então ele incentivou realmente e deu, né, a receita e deu a ordem, ide para as nações, para os não-judeus, e levem a eles a consciência de Deus, a consciência divina, a luz da Torá, a luz das 7 leis universais, para que eles possam prestar um serviço do coração, um serviço voluntarioso, um serviço de amor ao nosso Deus. Então, o Rebbe, ele fez esse grande incentivo para todos os rabinos dos seus dias, e assim os rabinos saíram, foram para as nações e estão aí entre as nações, trazendo o conhecimento da consciência divina e as 7 leis universais. E entre todas as nações estão aí realmente não-judeus, cada vez mais convergindo para o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico, tendo sempre a orientação rabínica para poder aí estar realmente no serviço verdadeiro ao soberano. No nosso caso específico aqui, no Brasil, nós temos o nosso Rav Yaakov Gerenstein, que é a nossa liderança no Brasil. Então, né, ele está cumprindo essa ordenança, não somente da Torá, mas do Rebbe, e nós estamos aí somando com ele e com os judeus no serviço a Hashem. Ok? É assim que se deve espalhar as fontes, sair, chegar a cada judeu, judeu para judeu, e judeu, né, o rabino, para o não-judeu, e o não-judeu para o não-judeu, que é o nosso caso. Por que eu faço questão de usar a kippá com a inscrição Benei Noach? Justamente para ter essa identificação, né? A nossa live, o nosso estudo de Torá, as 7 leis universais, que nós sempre estamos aqui trazendo, né, ensinamentos, reconectando-nos, né, a esta base que nós chamamos aqui, as nossas 5 bases,
dentro de uma visão monoteísta e como Benei Noah, é justamente que nós estamos fazendo a nossa live aqui, nós não estamos fazendo para judeus, porque não é essa a nossa responsabilidade nós ensinarmos os judeus. Por isso, judaísmo para judeus, Benei Noah para os não-judeus. Né? É ombro a ombro com os judeus no serviço a Hashem, o estudo da Torá, que é primordial, né? Aquilo que é pertinente a nós, somado com as 7 leis universais. Né? Então, a nossa live, ela é para nós não-judeus. Por isso a nossa identificação, Benei Noah, ok? Né? E dessa forma também, né, ninguém pode ficar aí, né, de uma forma leviana ou por maldade, querendo dizer que nós estamos nos querendo passar por judeus sem ser, e que nós estamos aí ensinando judeus que não é da nossa alçada, não é da nossa responsabilidade. Então, dessa forma, com a nossa identificação, então qualquer falso testemunho ou qualquer observação leviana cai por terra, porque nós temos a nossa identificação. Ponto, acabou. Entendeu? Então, essa questão. Então, a nossa preocupação de cada um de nós é sermos, né, discípulos de Arão e nós podermos levar cada vez mais realmente a consciência divina, a consciência de Deus, o verdadeiro monoteísmo com o seu fundamento judaico, as 7 leis universais, que é a base da nossa vida do dia a dia, o estudo da Torá, aquilo que é pertinente a cada um de nós, a nossa techuvá diária, a nossa tefilá, a nossa tzedaká diária. Então são essas 5 bases que são a nossa, como diz, a forma de nós nos conduzirmos no nosso dia a dia. E nós precisamos estar aí buscando, entre as nações, os não-judeus, para terem a consciência divina e acenderem cada um deles realmente cada vez mais a chama de Deus, ok? E para nós finalizarmos, né, então nós lemos aqui no capítulo 10 a respeito as trombetas, né, as trombetas de Moshe, né? Então, no capítulo 10 de Números, do verso 1 ao verso 10, nós temos aí as 2 trombetas de prata de Moshe. Então, os nossos sábios dizem a seguinte questão sobre as 2 trombetas, né? Então, aquele que teme a Deus é promovido a uma posição de autoridade. Moshe temia Deus, por isso foi transformado num líder cuja autoridade sobre o povo equivalia à de um rei. Então, a autoridade de Moshe, ela era comparada a uma autoridade de um rei. Então, por isso, quando chega aqui no capítulo 10 de Números, então o que Deus está dizendo aqui, ó, Deus falou a Moshe dizendo, faça 2 trombetas de prata para você, martelhas de um pedaço de metal, elas devem ser usadas por você para convocar a congregação. Então, segundo o Talmud, quando fala que faça 2 trombetas de prata para você, significa que, assim como os reis, eles têm os seus tocadores de trombetas para anunciar a presença do rei, os editos do rei, para anunciar as reuniões na presença do rei, para convocar o povo, convocar as lideranças do povo. Assim como o rei, ele tem os tocadores das trombetas para convocar os comandantes dos exércitos, etc. e tal. Então aqui os sábios dizem que Deus estava dizendo exatamente isso para Moshe. Assim como os reis precisam de tocadores de trombetas, você também precisa. E as suas trombetas serão de prata, né? E nós vamos ver já já porque não é de ouro, ok? Então, Deus lhe disse, Moshe, tu és um rei, e por isso faça trombetas que soem para ti. Exatamente como os reis fazem soar trombetas antes de sair da batalha, por exemplo.
tenha 2 trombetas confeccionadas para sua posse particular. Não poderão ser tocadas para qualquer outro líder. A santidade das trombetas de Moshe, elas eram tão grande, mas tão grande, que elas foram ocultadas antes da morte de Moshe. Ou seja, as trombetas de Moshe, ninguém tem notícias dela. Semelhante à questão da arca, né? Ninguém tem notícia da arca. Onde foi parar a arca? Aonde que foi parar a verdadeira menorá? Aonde estão, né, as primeiras e as segundas tábuas da Aseret Hadibrot, os 10 ditos, as 10 palavras, conhecido como os 10 mandamentos? Então, as trombetas de Moshe também, ninguém sabe aonde elas estão. E dessa mesma forma, nenhum líder ou rei que viesse posterior a Moshe poderiam usar as trombetas particulares de Moshe. Nem mesmo seu sucessor, Yehoshua, que é Josué, nem ele pôde tocá-la nem possuí-las, porque antes da morte de Moshe, simplesmente as trombetas de prata de Moshe sumiram. Quando Yehoshua conquistou Jericho, que é Jericó, sua primeira vitória em Israel, os Kohanim soaram os shofarot, né? Então, os Kohanim, eles simplesmente tocaram os shofarot, né? O shofar, mas não as trombetas de Moshe. Deus ordenou que as 2 trombetas de Moshe fossem exatamente idênticas e feitas de prata. Trombetas de ouro não poderiam ser confeccionadas. Por quê? Porque elas lembrariam o bezerro de ouro. Por isso que foram de pratas as trombetas de Moshe. A cada partida do povo judeu no deserto era anunciado com 3 sinais. Primeiro, as nuvens de glória que habitualmente pairavam sobre o tabernáculo, enrolavam-se e transformavam-se numa coluna ereta, significando que era hora da partida, e a partida era eminente. Então, as trombetas de Moshe eram tocadas, né? Segundo, Moshe então proclamava: levanta-te, obrigando a nuvem a começar a viajar. Terceiro, os Kohanim soavam a chamada especial de partida em ambas as trombetas de prata. Ao ouvir isso, o povo iniciava então a sua jornada, a sua caminhada. Além de sinalizar a partida, as trombetas também eram usadas para anunciar assembleias da congregação inteira, assim como assembleias dos líderes das tribos. Sons diferentes anunciavam cada evento. Deus instruiu para todas as gerações a mitzvah de soar as trombetas nas seguintes ocasiões. Primeiro, em épocas de calamidades. Por exemplo, quando o inimigo ataca, ou em secas, pragas e assim por diante. Ao ouvir o som da trombeta, Deus promete lembrar-se do povo judeu favoravelmente e resgatá-los do perigo. Então, um dos objetivos do soar das 2 trombetas de prata de Moshe era para exatamente que Deus se lembrasse, no caso específico aqui, que Deus se lembrasse do seu povo e viesse livrá-los de todos os seus inimigos e de todas as calamidades. Então, alarmados pelo som da trombeta, os judeus seriam despertados de sua letargia mental, a preguiça mental, né? E fariam techuvá. E nesse sentido, então, o retorno a Deus fazia a conexão correta, o arrependimento era real e não era remorso, e mereceriam, então, a assistência celestial, né? A segunda questão seria o templo sagrado, né? No templo sagrado, os Kohanim soavam as trombetas diariamente, enquanto os sacrifícios comunitários, eles eram oferecidos ali, né? Então, todo dia,
o som do shofar também era soado ali no tabernáculo, ou no Beit Hamikdash, no templo sagrado, e aonde o som chegava, as pessoas sabiam que os Kohanim, os sacerdotes, estavam realizando sacrifícios. A outra questão, a terceira, seria, havia ao todo pelo menos 21 sons de trombeta, né, no mínimo 21 sons de trombeta, soados no templo sagrado todo dia. Por exemplo, 3 durante a oferenda matinal diária, 9 durante a oferenda vespertina, 9 se houvesse sacrifícios pela manhã, né, aliás, pulei um aqui, ó. Então nós falamos 9 eram pela oferenda matinal, 9 pela oferenda vespertina. Primeiro era soado 3 sons pela manhã para sinalizar ao povo que os portões do tabernáculo foram abertos. Então, logo de manhã era soado 3 vezes, né? 3 sons da trombeta de prata de Moshe, para que o povo soubesse que a partir daquele momento os portões do tabernáculo ou do Beit Hamikdash em Jerusalém foram abertos, então o povo tinha livre acesso. Na sequência, então, vinha 9 sons da oferenda matinal, 9 sons da oferenda vespertina, outras 9 se houvesse sacrifício de Musaf, no caso de Shabat, de Rosh Chodesh e das festividades a Hashem. A cada véspera de Shabat, 3 sons eram soprados à tarde, para lembrar o povo que era hora de parar de trabalhar e se preparar para receber Shabat. E quando o Shabat estava prestes a começar, mais 3 sons eram soprados, para que o povo tivesse a certeza, a partir desse momento é Shabat, ok? Então aqui nós temos, né, algumas explicações sobre as trombetas de Moshe, ok? Baruch Hashem. Luiz Ribeiro, da Itaquera, Grande São Paulo. Shalom, shalom, Luiz. Baruch Hashem. Mais alguém chegou aí? Ok. Então, amados, aqui nós ficamos com a nossa quarta aliá, pela graça bendita de Hashem. Lembro na nossa abertura da nossa Parashá, Behaloterá, os nossos sábios, eles avisam que até aqui, no capítulo 9, verso 14, que foi a aliá de ontem, a terceira aliá, até nesse momento aqui, no versículo 14, ou seja, até a aliá de ontem, nós chegamos na metade do livro de Bamidbar. Aliás, nós chegamos na metade do livro Bamidbar, no sentido da prosperidade do povo em direção a uma nova etapa da vida. A partir do versículo 15 do capítulo 9, nós entramos na segunda fase do povo no deserto. Essa segunda fase, ela é exatamente posterior a Shavuot, posterior à outorga da Torá, onde aqui começam, né, realmente os sinais para as viagens que eles vão empreender, as jornadas pelo deserto. Então, daqui para frente, nós vamos ver essas jornadas. O princípio, ou o fundamento, ou o alvo principal de Deus aqui seria que o povo fosse direto para a terra prometida. Mas aí nós vamos ver, né, realmente o que vai acontecer, os 2 erros clássicos desta geração do deserto e que acabou culminando realmente para que eles vagassem. Aqui já estão 2 anos da sua saída do deserto, aliás, da sua saída do Egito. São 2 anos que eles já estão, propriamente dito, no deserto, né? Não esquecendo que não estamos, a Torá ela não está na sua ordem cronológica 100%. Então, já vimos aqui que nós falamos de
a outorga da Torá no livro anterior, e aqui voltamos a falar da outorga da Torá. Então, na cronologia, ela não está 100% na ordem cronológica, ok? Então, quando vem o empenhar-se do início das viagens, né? Então eles já estão no segundo ano. Quando chega ali naquele momento que nós vamos ver ali na frente, né? Sobre a questão dos espias, o primeiro grande erro, vamos dizer, entre aspas, fatal do povo de Israel, e por isso, né, por eles terem blasfemado contra a terra prometida e não ter confiado em Hashem, então eles são condenados a vagar pelo deserto. Na tradução simples aí, fala em 40 anos. Mas a partir específico da data em que eles, os 10 espias, blasfemam contra a terra prometida, e vem a sentença por causa da sua rebelião, de vagarem pelo deserto 40 anos, é porque a partir dali são 38 anos. 2 anos são completados já no deserto. Então, os 40 anos é desde a saída do Egito até a posse da terra prometida, ok? Esses detalhes nós vamos vendo lá na frente. Por isso, né, amados, para que nós possamos cada vez mais estarmos aí espalhando, né, fora, né, levar para fora as fontes, né, da Torá, nós precisamos estarmos conscientes disso, que nós precisamos ser como discípulos de Arão, ir de encontro às pessoas e trazê-las para a Torá, do jeito que elas estão. A Teshuvá, ela é individual, e como nós já vimos também aqui, a Teshuvá, ela é o grande fator para que a pessoa já possa tomar imediatamente a posse da sua porção no Olam Rabá, no mundo vindouro, na vida eterna. E as pessoas, eles irão aprender isso a partir do momento que você trazê-las para a Torá. Por isso, sejamos discípulos de Arão, né? Não fiquemos limitados a simples expressões negativas. Estou sozinho ou a minha cidade é muito idólatra. Não, isto não é motivo para não cumprirmos realmente a orientação que a Torá nos traz, de ir ao encontro das pessoas e trazê-las para a Torá. Então nós precisamos cumprir essa mitzvah e levar a consciência divina, a consciência de Deus às pessoas. Ok? Seja forte, seja luz, seja uma lâmpada para Deus e vá em frente para iluminar e dissipar a escuridão aonde você estiver, aonde você for. Shalom, shalom. Até amanhã.